Então, vamos lá. Adimplemento e extinção das obrigações. Falei isso ontem, né? Pagamento é a principal forma de adimplemento e extinção da obrigação. Então, o artigo 304 prevê que qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então, eu vou emitir um recibo, a pessoa pagou e aquela obrigação terminou, foi resolvida, foi adimplida, foi cumprida. Parágrafo único, igual direito cabe ao terceiro não interessado, e eu expliquei o que é o terceiro não interessado, que pode ser em nome próprio ou em nome alheio. Então, o que é o terceiro não interessado? Eu pago a dívida do meu pai e requeiro que o recibo seja emitido em meu nome. Com isso, eu me subrogo no lugar do credor. Então, eu paguei a dívida do meu pai e agora meu pai fica me devendo. Ou o terceiro não interessado em nome alheio, que eu dei o exemplo. Peguei a conta da Gabriela e paguei. Ponto. Ato de liberalidade meu. Tá? Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Não quero receber de você. É difícil, né? Não querer receber. Ele quer receber, não importa de quem. Né? Importa o que ele vai receber. Exatamente o que eu falei ontem, tá? Quem pode efetuar o pagamento, o devedor e o terceiro interessado é o fiador e o avalista, que são contratos acessórios, a fiança e o aval, relacionados à fiança no contrato de locação, o aval no contrato de alienação fiduciária, e vai haver aí uma substituição, uma subrogação, porque o fiador e o avalista vão tomar o lugar do credor. Então, o fiador paga o aluguel que o locatário não pagou e automaticamente ele se subroga no lugar do credor. Então, ele vai cobrar do locatário aquilo que ele pagou, obrigação que era do locatário. A mesma coisa no o avalista. Tanto que o avalista ele tem uma alienação fiduciária em que minha irmã comprou um carro que ela não tinha renda suficiente para assumir aquela prestação, eu fui avalista dela, e se ela não pagar a prestação, vai sobrar para mim. Tá? Então, eu me subrogo no lugar do credor, conforme o artigo 346, inciso 3 do Código Civil. Quem é o terceiro não interessado? Falei ontem, falei hoje, ainda há pouco, né? Em nome próprio, eu tenho direito a reembolso. Recibo, paga a dívida em nome do amigo, do pai, do filho, do namorado, etc. Então, eu falei isso para vocês ontem exatamente assim, tá? Em nome de outrem, ato de liberalidade, pegar a conta do amigo e pagar, que foi o exemplo que eu dei na aula de ontem sobre uma conta que eu vou pegar ali de um aluno e vou pagar por ato de liberalidade meu. A consignação em pagamento, falei ontem também, então está bem fresquinho na mente de vocês, considera-se pagamento, artigo 334, e extingue a obrigação depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e forma legais. Então, pode ser um depósito judicial ou extrajudicial em instituição financeira, e aí eu falei para vocês, é no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, eu vou depositar aquele valor, o banco vai informar aquela pessoa, olha, a senhora Ana Cristina pagou, depositou um valor, você vai receber? Então, se a pessoa receber, ela está dando quitação. Se a pessoa não receber, o juiz vai decidir numa ação de consignação em pagamento. Então, o credor que não quer receber está em mora, mora que se piende. Que eu falei para vocês, a mora do devedor é a mora solvente. O que é mora? Atraso. Mora é demora, mora é atraso. O devedor tem direito de pagar. Então, eu estou devendo condomínio, mas eu não quero pagar o valor que exorbitantemente eles aumentaram na última Assembleia. Então, eu falo assim: pera lá, tudo bem que a Assembleia é soberana, a convenção é soberana, mas não pode aumentar dessa forma. Então, eu vou me opor ao valor, mas eu vou pagar? Vou, porque o que não dá é eu ficar inadimplente.
que aí denota a má-fé da minha parte. Então, eu pago, mas pago o valor que eu acho justo e adequado e vou discutir o valor em juízo. Então, o devedor tem direito de pagar e o credor que não quer aceitar está em mora. A ação não é aventura, quer pagar somente o que deve. Ah, tem muita gente que também, por exemplo, super endividamento de cartão de crédito e que eles vão cobrando juros sobre juros. Então, é bom, se você quiser resolver essa situação, contrata um advogado e pague só aquilo que você deve, sem que seja cobrado os juros abusivos, né? Sem que sejam cobrados os juros abusivos, que é juros sobre juros. Isso realmente está causando um super endividamento dos consumidores. Compensação, identidade dos sujeitos, A deve B, mais B também deve A, mesmo credor e mesmo devedor. Então, por exemplo, eu estou devendo 10 mil reais ao Renan. O Renan me deve 5. Então, se eu devo 10 a ele, ele me deve 5, eu dou 5 para ele, né? Então, é mais ou menos isso. Então, A deve 5 mil de aluguel a B. B deve 10 mil a título de contrato de mútuo. Mútuo é contrato de empréstimo de dinheiro. Os 5 mil vão se encontrar. Quem é o credor? É o B. Então, se eu estou devendo 10 mil ao Renan e o Renan está me devendo 5, eu sou devedora de 5. Perdão, ele é devedor de 5, tá? Vamos refazer, que eu acho que eu falei. Primeiro eu falei uma coisa, depois eu falei outra, né? Eu estou devendo 10 mil ao Renan. Renan me deve 5 mil. Quem está devendo a quem? Eu estou devendo 5 mil ao Renan. Porque no início eu falei que o Renan que estava me devendo 10 mil. Então, se eu estou devendo 10 mil a ele e ele está me devendo 5, eu agora estou devendo 5. Porque compensa. E seria muito bizarro da minha parte eu ajuizar uma ação contra ele, de cobrança. Mas como assim? Se eu estou devendo 10 e ele está me devendo 5, como eu vou ajuizar uma ação de cobrança? E se eu ajuizar, o que ele vai fazer? Ele vai contestar invocando o Instituto da Compensação e pode reconvir contra mim. Tá? O que é reconvenção? Reconvenção é a resposta do réu. São duas respostas: contestação e reconvenção. Então, o réu pode contestar, tem que contestar, sob pena de revelia, e se ele quiser inverter os polos, ele vai reconvir. Por isso chama reconvenção, que tem que ser apresentada no mesmo momento. Então, eu ajuizei uma ação contra o Renan contesta dizendo: ué, mas ela está me devendo 10 mil. Então, como é que ela está me cobrando 5 se ela está me devendo 10? E além da contestação, ele vai apresentar reconvenção. Para quê? Para inverter os polos. Ok, pessoal? Então, é o que eu coloquei aí. B, contestação invocando o Instituto da Compensação através da reconvenção para cobrar os 5 mil. Tá? Alimentos não são compensáveis porque para subsistência. Então, salário também é impenhorável, não pode se valer do salário para compensação. Então, antes eu vou falar dos alimentos, por quê? Eu tive uma cliente que o ex-marido dela estava devendo um montante considerável de pensão. E ela falou assim: doutora, ele está devendo 300 mil reais de pensão. E a gente tem um imóvel que não foi partilhado que vale 1 milhão. Então, 500 mil é dele, 500 é meu. Eu posso compensar os 300 mil que ele está devendo de pensão com esses 500 que ele tem partilha, tem direito à partilha do bem? Eu falei, não, porque alimentos não são compensáveis. Mas eu até montei uma estratégia dizendo o seguinte: se ela está pagando tudo das crianças sozinha, né, então poderia alegar isso na compensação na ação de partilha de bens, dizendo o seguinte: ela está assumindo todas as despesas dos filhos sozinha, porque o cara não está pagando pensão. Ela tem que executar ele na ação de alimentos. Né? E, por conseguinte, como ela está assumindo todo o custo dos filhos sozinha, ela se subroga no lugar de credora.
Mas, a princípio, alimentos não são compensáveis. É porque, assim, o trabalho do advogado, gente, ele é de suma importância, porque nós, advogados, não podemos nos conformar com aquilo que a lei diz. Eu vou arrumar uma estratégia para poder defender o direito do meu cliente. E o artigo 833 do CPC prevê: são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, bem como montepio é pensão por morte, tá? Bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor. Então, o salário é impenhorável. Quantia de caderneta de poupança até 40 salários mínimos também é impenhorável. Tá? Então, se eu pedir a penhora da conta de alguém para pagar uma dívida, e se tratar de salário, essa pessoa pode sim surgir dizendo que salário é impenhorável. Então, é bizarro isso, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ganhar uma ação e o réu teve que me pagar os honorários de sucumbência. Ele perdeu a ação. Eu expliquei isso para vocês no último encontro que a gente teve antes de ontem, né? Assim, ontem foi o nosso encontro. Mas eu falei isso numa aula anterior, em que que eu fiz? Eu executei ele, porque ele perdeu a ação, ele era o réu. Aí ele não me pagou os honorários de sucumbência. Passado o tempo, o que eu fiz? Executei. Só que quando eu executei, eu pedi a penhora online. Penhora online é a penhora da conta corrente, tudo que ele tiver em conta. E aí o juiz penhorou a conta dele, só que o salário dele tinha acabado de entrar. Que sorte a minha, né? Por quê? Sorte duas vezes. Sorte porque a penhora caiu justamente no dia que caiu o salário dele na conta e a advogada dele moscou. Porque o que a advogada dele tinha que ter feito? Opa, embargo à execução. Por quê? Porque salário é impenhorável. E ela não fez. Tá? Aí ele falou para minha cliente: tua advogada é fogo, porque ela penhorou meu salário. Aí eu fiquei quieta, nem falei nada com ela. E vai que ela abre a boca, né? Então não dá. Então, foi ótimo. Por quê? Porque eu recebi aquele montante de uma vez só, porque penhorou a conta salário dele. Porque ele estava me devendo, não me pagou, pedi a penhora, penhorou o salário, caberia a ele se insurgir contra isso. Confusão, expliquei ontem para vocês. João e Maria são namorados, João deve a Maria, se casaram pelo regime da comunhão universal de bens, João se tornará credor de si mesmo. Outro exemplo: pai é credor do filho. O pai faleceu, o filho recebeu de herança o crédito. O filho tornou-se credor de si mesmo. Né? Então, esses exemplos eu dei ontem para vocês. Dação em pagamento: receber em pagamento objeto diverso daquele que é devido. Ânimo insolvente: quando eu tenho vontade de pagar o que eu devo. Então, A deve a B R$ 10.000. No dia do pagamento, ele diz: senhor credor, eu não tenho como pagar, mas eu tenho esse carro, você aceita? Se aceitar, maravilha. Né? Eu estou dando um bem em pagamento, objeto diverso daquele que é devido. Eu estou demonstrando boa-fé porque eu quero pagar. O que é novação? Negócio jurídico pelo qual cria-se uma nova obrigação para extinguir a obrigação anterior. Criou-se uma nova ação para extinguir-se a anterior, repetir aqui, né? Objetiva muda o objeto, devia uma casa, agora devo um carro. Subjetiva muda o sujeito. Na, na novação ativa, muda o credor. Devo ao João e Pedro me deve. Aí eu faço um combinado entre nós três, porque se eu devo ao João e o Pedro me deve, eu posso fazer: olha, gente, então vamos fazer o seguinte: Pedro deve a João, vamos fazer uma novação objetiva, porque perdão, subjetiva, porque vai mudar o sujeito. Em vez de ter três pessoas ali, porque eu devo ao João e o Pedro me deve, o Pedro paga diretamente ao João. E na passiva muda o devedor. Na passiva pode ter duas formas: a expromissão e a delegação. O que é expromissão? Acerto direto entre o credor e o novo devedor.
o devedor é excluído. Então, eu acerto direto o, com o novo devedor. E o devedor fica excluído. Aqui neste exemplo que eu dei aqui em cima, eu devo a João e Pedro me deve, então eles vão combinar. Já que o Pedro deve a Ana e a Ana deve ao João, eu vou fazer diretamente ao João. Então, é uma expromissão. E a delegação é o acerto entre o devedor primitivo e o novo devedor com o consentimento do credor. Você permite que a gente assim faça? Então, ótimo, vamos fazer um novo contrato para podermos ajustar esses termos. Na prática, gente, isso não é muito bom, tá? Por quê? Porque a gente vai cobrar daquele que nos deve. A mesma coisa que eu contei para vocês ontem, daquela questão da nota fiscal, né? Que o meu cliente acabou sendo lesado. E aí a gente ajuizou a ação. Então não é legal ficar combinando o crédito do outro para o outro pagar. Então, pague quem você deve, está tudo bem, tá? A remissão, que é perdão. Então, do verbo remitir, que é perdoar a dívida. Olha, eu perdoo a dívida que você tem para comigo. E a remissão, ela tem a remissão com dois S e a remissão com C cedilha. Então, remissão com dois S é perdão, remissão com C cedilha é quitação. Tá? Então, uma é do verbo remitir, que é esse que nos interessa, e a remissão com C cedilha é a quitação, que não deixa de ser também uma extinção da obrigação. Porque quando eu quito aquele imóvel que eu financiei, eu estou cumprindo a minha obrigação. Tá? Então, com isso, a gente termina a aula 5 e vamos à aula 6. Gente do céu, estou cansada aqui, né? Falando sem parar. Deixa eu beber uma aguinha enquanto a gente compartilha a aula 6 e última. Inadimplemento das obrigações. Inadimplemento é o ato ilícito obrigacional, ou seja, quando o devedor da prestação não é cumprido. Quando o dever, perdão, da prestação não é cumprido. Desse descumprimento resulta um prejuízo ao credor de natureza patrimonial que poderá exigir a reparação de tal dano. Com base no artigo 475, é possível verificar que, ante o inadimplemento, o credor tem dois direitos. Quais são esses direitos? Resolver a obrigação e exigir perdas e danos, e exigir o cumprimento da prestação. Então, a obrigação será extinta, mas o devedor deverá indenizar o credor no prejuízo sofrido pela insolvência. O que é insolvência? Não resolver aquela situação. Tá? O credor somente poderá resolver a obrigação no caso do inadimplemento absoluto, que é quando a prestação não pode mais ser cumprida ou não há um interesse no seu cumprimento fora do tempo, extemporâneo. E exigir o cumprimento da prestação, se houver interesse e possibilidade, o credor pode exigir que o devedor cumpra a prestação, mesmo que fora do prazo, mesmo que extemporaneamente. Nesse caso, o credor poderá exigir as perdas e danos inerentes ao atraso. Então, o que a gente tem como inadimplemento das obrigações? Perdas e danos, juros, multa, que é a cláusula penal, né? Que é a cláusula penal dentro do contrato de direito civil, é uma sanção pré-determinada. Perda das arras, o que são arras? Sinal. Então, eu estou comprando uma casa, eu dou o sinal. Olha, 20 mil de sinal. Se eu desistir de comprar, eu perco o sinal. Se a pessoa que me vendeu desistir, ela me paga em dobro. Todas essas verbas se submetem à correção monetária. Dano emergente, o que é o dano emergente? É o valor que o credor efetivamente perdeu. O que é lucro cessante? Aquele que direta e indiretamente decorre do não pagamento ou do descumprimento da obrigação.
Então, lucro cessante, bateu no Uber, o Uber teve que ficar na oficina, o carro. Então, é lucro cessante, é lucro que ele deixou de receber, porque o carro teve que ficar na oficina. Juros legais, os juros têm duas finalidades: remunerar alguém que permitiu a outrem o uso de seu capital, que são os juros remuneratórios, e compensar perdas e danos e sancionar o devedor por causa do inadimplemento, que são os juros moratórios, ou seja, o juro da demora, do atraso do cumprimento daquela obrigação. A cláusula penal, já falei para vocês, que é uma sanção pré-estabelecida num contrato de direito civil, ou seja, eu já vou estabelecer naquele contrato, naquele pacto antenupcial, que se houver traição do João para com a Maria ou da Maria para com o João, que estão se casando, vai haver o pagamento de multa de R$ 1 milhão. Então, eu já estou estabelecendo a sanção no contrato de direito civil. A multa, né, se não pagar o aluguel no dia 5, vai haver multa pelo não pagamento. Além dos juros, vai ter multa. Então, se não pagar o condomínio no dia 10, se pagar depois, vai ter multa. Tá? Então, também é resultado do inadimplemento dessa obrigação. As arras que eu falei para vocês, né, tá no 417 seguintes do Código Civil. Se eu vou comprar um bem imóvel, dou o dinheiro de sinal e a pessoa eu desisto, eu perco o sinal. Se a pessoa que está me vendendo desiste, vai me pagar em dobro. Tá? Então, isso eu estou explicando aqui para vocês. A parte que as prestou vai perder e a outra tem o direito de reter. A parte que recebeu deverá restituí-la em dobro, exigir a sua devolução acrescido de correção monetária, juros e honorários de advogado, se for o caso. Tá? Então, arras quer dizer sinal. E para terminar a aula 6, né, e a gente terminar o nosso encontro de hoje de reposição de aula, eu coloquei uma questão aqui para vocês, tá? Que eu vou colocar uma questão parecida no simulado também. Então, olha só, João é motorista de aplicativo com o seu carro próprio. Ele ganha por dia R$ 250 e trabalha 7 dias por semana. Ele gasta, em média, também por dia, o valor de R$ 65 com o combustível e o valor de 35 com a limpeza do carro. Então, vamos lá, ele ganha 250 por dia, ele trabalha 7 dias por semana, mas ele gasta R$ 100. Então, na verdade, o ganho dele é 150. Entenderam? Porque eu vou deduzir o que ele gasta de limpeza e de combustível. Pedro, certo dia, bateu no carro do João, porque ultrapassou o sinal vermelho. Culpa do Pedro. O valor do conserto do carro de João custou R$ 2.000 e demorou 20 dias. Então, a gente tem que ver assim, o dano material foi 2.000. E o carro ficou parado 20 dias. Quanto que ele ganha por dia? Ele fatura 250, mas ele ganha 150, porque tem que deduzir o que ele gasta. Tá? 2.000 mais 150 por dia vezes 7. O valor do conserto do carro de João custou 2.000, como eu falei, né? Demorou 20 dias. Nesse período, João não pôde trabalhar. João quer cobrar de Pedro todos os prejuízos que sofreu. Nesse caso, o valor da indenização patrimonial que Pedro deve a João será de resposta na próxima aula, tá? Então, eu vou passar esse exercício para vocês hoje. Quero a resposta na próxima quinta-feira desse exercício que eu estou passando aqui. Então, façam a conta. Sei que quem está no direito não gosta da matemática, mas a gente vai trabalhar essa situação aqui para dizer quanto é que vai ser devido a João, tá? Gente, muito, muito, muito obrigada, tá? Vou fazer uma foto aqui, pena que tem pouca gente, né, na aula, uma pena, mas o que vale, né, é que a gente fez aqui a aula de reposição meio que correndo, né? Vou só fazer uma foto para registrar esse nosso encontro. Muito obrigada, pessoal.
Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, o material está com vocês, está aí no arquivo. Um beijão, Joel, muito querido, Elaine, Kevin, Lucas, Launa, Renan, todos que estão presentes aqui, Isadora, Tiago, Wagner, Roberta. Muito obrigada, um beijo grande para vocês e até quinta-feira, se Deus quiser, tá? Beijo, gente!